Olá, tudo bem? Olha, Deuteronômio capítulo 7, verso 9 diz o seguinte: portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Que lindo esse texto, né? E ele é o texto principal da lição da semana que nós vamos conversar agora. Então, para você que já estudou e quer um pouquinho mais de informações, ou para você que está preocupado em como vai participar da sua classe amanhã, ative as notificações, ative o sininho aí, se inscreva no canal e vem, estude comigo. O tema específico dessa semana foi a Lei da Aliança. Quando Deus tirou Israel do Egito, Israel estava acostumado com o estilo de vida dos egípcios, suas leis, seus costumes e sua forma de viver. Deus, então, na formação moral deste povo, o leva para o deserto, onde Israel não teria nenhuma interferência ou influência de outras nações, a não ser a do próprio Deus. No deserto, que é a escola de Deus, Israel recebeu de Deus as informações necessárias para saber como se relacionar com o seu Salvador. E para isso Deus apresenta seus requisitos para que a sua aliança fosse mantida e esse povo resgatado pudesse chamá-lo de seu Deus, ou melhor, de meu Deus. No domingo, o autor da lição trabalha a ideia de que Israel não foi chamado por mérito, mas pelo ministério da graça de Deus. Também é importante lembrar que o chamado de Israel tem ligação com a promessa feita a Abraão em Gênesis capítulos 12 e 15. Onde Deus diz que faria deles uma grande nação, faria dele uma grande nação, no qual abençoaria todas as nações, todas as famílias da terra. Ele, Deus, permitiria que fossem escravos, peregrinos por 400 anos. Analisando a escolha de Deus, percebemos com mais profundidade que realmente não foi por mérito, mas por promessa. Israel não é chamado para ser melhor que os demais povos, pois eram poucos em número, eram fracos sob o ponto de vista político e militar. Além disso, em termos de cultura e religião, eles eram misturados, irrelevantes e sem muita influência, nos diz o autor da lição. Por isso, amigo e amiga, Deus chamou Israel não para ser melhor, mas para ser seu instrumento em levar a mensagem, sua mensagem a todas as nações. Israel foi chamado para ser um mensageiro de Deus, uma nação que testemunharia das obras do seu Deus para ser exemplo. Não apenas de vida, mas de um relacionamento com este Deus Salvador, resgatador. Hoje, você e eu também temos o mesmo chamado, a mesma responsabilidade. Ouça com carinho o que eu lhe digo agora. Não devemos nos vangloriar por sermos desta ou daquela igreja. Não, absolutamente. Não há glória em nós, mas em quem nos chamou, quem nos salvou. Não fomos chamados para ficar anunciando nossas obras em nome de Deus, mas das obras de Deus em nós e através de nós, de como Ele nos salvou e como pode salvar os outros também. Não confunda testemunho com autoproclamação. Não somos mais importantes, somos mais responsáveis. Gostaria que você pensasse nisso. Na segunda-feira, podemos perceber que a aliança é tratada como laços que unem as duas partes envolvidas, Deus e Israel. Mas quero lembrá-los que a aliança proposta por Deus não foi um combinado forjado entre as duas partes. Ou melhor, Deus não chamou Israel para sentar-se com ele e decidirem juntos como seria esse tratado. Não foi assim. Deus já traz tudo pronto. Suas leis, suas regras, tudo, e depois de salvá-los por graça e misericórdia, e também por promessa. Deus apresenta seus requisitos para que exista paz nesse relacionamento salvífico. Sabe, amiga e amiga? Mais uma vez alerto, não confunda salvação pela graça com salvação pelas obras. A graça é oferecida primeiro, depois de salvo. Espera-se que se tenha uma relação com quem nos salvou, e para isso existem as regras que o Senhor apresenta para que continuemos salvos. Vou tentar explicar melhor. Imagine que você esteja boiando no mar, à deriva no oceano. De repente, aparece alguém que te salva e pronto. Ao salvá-lo,
Ele lhe propõe levá-lo para um lugar seguro onde jamais você passará riscos novamente. A escolha é sua em ir ou se jogar no mar de novo. Mas para ir a este paraíso existem regras das quais são apresentadas depois que você já está salvo no barco. A proposta não é feita enquanto estamos nos afogando, mas o é depois que Ele nos salva. Por isso é pela graça. Deus não pede melhor para que você supere as suas situações e depois lhe salve. Ele lhe salva e depois pergunta se quer viver com Ele ou voltar a viver uma vida na situação que a morte é certa. A escolha é toda nossa, a escolha é sua. E para aqueles que escolhem ir com Ele existem as regras, os mandamentos. Para os que escolhem voltar à vida onde a morte é certa, Deus com muita tristeza aceita, mas Ele não vai desistir fácil. Meu conselho, aceite a vida, aceite viver segundo os mandamentos de Deus, para que sejamos felizes para sempre. Assim lhe digo, ao lado de Cristo pode cair o mundo, estaremos em paz, a paz que vem do alto. Já na terça-feira, o autor afirma que depois de salvos, Deus lhes dá muitas instruções por meio de Moisés. E todas estas são para que sejam um povo feliz. Não existe felicidade sem a existência de limites. Por isso Deus nos deu tantas informações e deu também informações a esse povo, sabe, amiga e amiga? Para a nossa felicidade, Deus colocou as regras, pois seguindo estas, poderíamos ter a certeza de que o grande suzerano dessa relação habitaria com eles. Sabe, não é a guarda de leis que traz felicidade, mas sim a presença do grande legislador conosco, que causa felicidade em nós. É sua presença que nos faz feliz e não uma obediência fria a regras daquele que me obriga a servi-lo. Deus espera reconhecimento e não retribuição. O marido deve ser fiel à esposa não porque o líder religioso mandou que seja, mas sim pelo amor que ela demonstra ter por ele. Guardar a lei, obedecê-la, não é uma obrigação, mas um relacionamento. Mais um ponto importante é que Deus queria que o povo aprendesse como se relacionar com o mundo e usou o seu relacionamento com Moisés como exemplo. Assim como Moisés subiu o monte, buscava instruções e depois anunciava ao povo, deveria a nação fazer o mesmo, buscar a direção de Deus e anunciar aos povos ao redor a vontade daquele que o salvou. Você e eu e você, somos chamados para fazer o mesmo, anunciar para as pessoas ao nosso redor sobre as obras de Deus e sua vontade. É assim que devemos viver, salvos para anunciar quem é o nosso Salvador, para que os que estão no caminho da tristeza, dor e morte, você aceita esse chamado? Eu espero. Já na quarta-feira, percebemos que podemos anunciar a vontade de Deus pela estabilidade que Ele tem. Suas leis são eternas, assim como Ele, pois são a expressão do seu caráter. Quando afirmamos que Deus não muda, não imagine um Deus frio e assentimental. Afirmar que Ele não muda é ter certeza de que, em seu desejo de nos salvar, Ele não mudará. Deus nos chama para conversar, para nos ouvir, para entender nossas ações e atitudes. Deus não muda a sua intenção de salvar, mas Ele pode mudar sua opinião sobre as consequências das nossas ações pecaminosas. Deus não tem prazer em punir, mas se quebrarmos as regras e nem damos satisfação dos motivos, a punição vem para nos aproximar dele, não para nos afastar dele. Outro ponto que você pode se perguntar é se a lei não pode nos salvar, por que colocá-la como parte da aliança? Talvez é uma pergunta que você pode ter aí. Essa é uma boa pergunta, sabia? As leis são as regras que norteiam a vida de quem foi salvo. A lei protege, orienta, baliza a nossa vida. A lei representa antecipadamente o estilo de vida dos que estão salvos e viverão na eternidade. Veja, amiga e amiga, Deus não vai nos pegar de surpresa. Ele hoje apresenta como será o estilo de vida durante o milênio no novo céu e depois na nova terra. Assim, hoje você pode escolher viver o estilo de vida mundano, quero dizer, deste mundo, ou se adaptar no estilo de vida que viveremos pela eternidade ao lado do nosso Salvador. A parte de quinta-feira é clara.
existe a condição para uma vida de relacionamento com o nosso Salvador. Existem condições para o crente viver uma vida feliz. Existem condições para continuarmos com a paz que apenas Cristo pode nos dar. O se faz parte da vida. Com Deus não é diferente. Eu me atrevo a dizer que o grande número de cristãos amargos que encontramos é por conta de não estarem decididos de que lado estão. Não há como, salvos por Cristo, mantermos um estilo de vida como antes de conhecê-lo. Olha aqui para mim, olha aqui nos meus olhos. Nossa felicidade não está nos sacrifícios que fazemos para Deus, no que abandonamos ou anunciamos. Nossa felicidade está no relacionamento com Ele. Está em aceitarmos o que Ele nos pede para fazer e não como uma obrigação. Não somos mais escravos, meu querido amigo e amiga, mas somos filhos, enxertados na videira que é Cristo. Devemos ler a Bíblia todos os dias, não como uma tarefa a ser feita ou como um item a ser retirado de uma lista, mas com o desejo de saber a vontade de quem nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meu amigo e minha amiga, o meu sincero desejo é que Deus te abençoe e que o estudo da lição da escola sabatina seja uma forma de ouvirmos a voz de Deus para que Ele nos aceite e nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. Você crê nisso? Você quer isso? Você aceita? Então feche seus olhos e me permita orar por você. Grande Deus, alcance esse amigo e essa amiga que tem vivido, Senhor, em busca de uma felicidade mesmo depois do seu batismo, mesmo depois da sua entrega. Senhor Deus, talvez nunca tenha feito nada imoral, mas não consegue encontrar felicidade. Senhor Deus, mostre a esse teu filho, a essa tua filha. Mostre, Senhor, que a felicidade está na busca em conhecê-lo e não saber sobre o Senhor. Grande Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a ter um relacionamento melhor com o Senhor, para que possamos ter a paz que só o Senhor dá e que esse mundo não pode oferecer. Alcança, Senhor, o teu povo e nos cure em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Só mais um lembrete. Se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe. E semana que vem nos vemos. Até lá.